Então, olá a todos, né? Então, essa apresentação aqui eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre a técnica de Software Analytics, né? Eu percebo que nessa questão de métricas, né? Muitas vezes o pessoal fica ali no achar, né? No guessing ali, ou então simplesmente colhe um monte de métricas e depois não sabe para que usa aquele negócio, tá? Então, essa apresentação ela mostra um pouquinho disso, fala um pouco do Software Analytics, como que a gente pode implantar ele e o trabalho que a gente vem fazendo aí, né, tentando viabilizar o uso dessa técnica para, principalmente em equipes pequenas e médias, tá? Então vamos lá, vou começar falando aqui do Aristóteles. Uma vez eu comecei a palestra assim, a pessoa já me chamou a atenção. Pô, mas o Aristóteles é tão legal, você falar justamente do negócio que ele fez errado, né? Tá? Então, ó, não estou querendo, né, nenhum demérito para o Aristóteles, não. Só dele estar pensando esse tipo de coisa na época dele já é mérito, né? Mas, por exemplo, ele falava, né, que se você jogasse dois objetos da mesma altura, o que fosse mais pesado ia cair primeiro. Ia atingir o chão primeiro, tá? Tem até um vídeo aí na internet muito bacana que o pessoal cria um vácuo, né? Aí joga uma pedra e uma pena e você vê que eles caem realmente juntinhos, né? Tá? Então a gente sabe que isso daí não é verdade, né? Mas na época dele, ele usou ali um tipo ali de ferramenta para poder fazer essa afirmação, digamos assim, né? Que acaba sendo uma ferramenta bastante usada hoje na nossa indústria de software, né? Que é o achômetro, certo? Ou seja, o cara vai lá e fala assim, puxa, ó, eu acho que a gente vai ter mais clientes, então a gente vai precisar de um outro servidor. Aí, baseado naquele achômetro, o cara vai lá e compra um servidor a mais, né? Ah, poxa, eu acho que desse jeito aqui não tá legal. Acho que os nossos clientes vão preferir que seja desse outro jeito. E aí naquele achômetro ali o cara vai e às vezes muda a interface gráfica lá do software, né? Às vezes lá o desenvolvedor, né? O cara olha assim pro algoritmo e fala assim, eu acho que isso aí vai ser um problema de desempenho. Aí o cara vai e perde uma semana ali otimizando o desempenho, só que ele não tinha certeza, né? Pode ser até que ele tenha piorado o desempenho daquele negócio lá, né? Hoje em dia, né, a gente tem tanto otimizador em tempo de execução, em tempo de compilação, que às vezes a nossa otimização ela é pior do que a otimização do compilador, né? Então, se é no achômetro, né, a gente vai achar que melhorou, né? Mas será que aquela semana ali foi bem gasta, né? Tá? Outra coisa, o cara, poxa, eu acho que esse código aqui precisa de refactoring urgente, né? E aí o cara vai lá e começa a refatorar e trabalhar em cima daquele código. Pera aí, mas será que precisa mesmo? Será que, sei lá, aquela parte do código, será que vai receber algum tipo de modificação que justifique, né, aquele refactoring? E aí o que eu digo é o seguinte... Tenta, vocês já pararam para brincar, né? Eu tenho certeza que talvez o chefe de vocês, aí dependendo do tipo de empresa, faça isso. Já parou para pensar quanto que a sua equipe custa por semana? Quanto que ela custa no mês? E aí você fala assim, nossa, esse software que a gente desenvolveu em um mês, tirando infraestrutura e tudo, só no nosso custo aqui de mão de obra custou X, tá? Software é muito caro para fazer. E aí, dentro desse custo, não dá para ficar só no achômetro. A gente tem que ter certeza, tá? Às vezes as decisões que a gente toma vão tomar um bom tempo de projeto e a gente tem que ter certeza daquilo que a gente está fazendo, daquela decisão. Ou pelo menos a gente tem que ter alguma indicação maior daquilo que a gente está afirmando, tá? Daí tem algumas pessoas que tentam medir alguma coisa, né? Falou assim, não, então, não vou mais no achômetro, eu vou pegar lá e vou tirar alguma métrica, né? Aí a gente tem aí métricas de código, métricas em tempo de execução ali, que tem, por exemplo, o software rodando, mede ali o desempenho, quantas vezes está sendo rodada, memória, né? E tudo mais, tá?
Vamos fazer um teste aqui de quem é nerd de verdade, tá? 42. Alguém sabe o que significa o número 42? Né? O número 42, para quem não sabe, tá? Ele é a resposta para a vida, o universo e tudo mais, né? A resposta definitiva para a vida, o universo e tudo mais, tá? Para quem não conhece a obra de Douglas Adams, né? O Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Certo? Nesse livro, o pessoal vai e cria lá um supercomputador que consegue calcular a resposta definitiva para a vida, o universo e tudo mais. E aí, depois de bilhões de anos de processamento, ele dá a resposta 42. E aí, quando ele dá essa resposta, as pessoas se tocam que não sabiam qual que era a pergunta. Tá? E aí eles constroem um computador mais potente ainda para poder descobrir qual que é a pergunta definitiva para a vida, o universo e tudo mais, né? Então, por que eu estou falando disso, né? Porque eu percebo que muitas vezes, quando a gente vai e colhe métrica de alguma coisa, né? Ou seja, você tem ali, peguei aqui alguns screenshots aí de uma ferramenta que colhe aí bastante métricas, se não me engano, acho que é o Sonar, esse aí, não estou conseguindo ver direito, mas eu acho que é o Sonar esse aí, tá? E aí o cara vai e mostra para você aquele monte de número, aquele monte de outras coisas, e aí você olha aquilo tudo e fala assim, e aí? O que eu vou fazer com esse negócio agora? Né? Para que eu vou usar esse monte de número? Né? E aí aquele monte de métrica que você colhe é o que? É o 42. Tá? Então, às vezes o pessoal chega para mim e fala assim, não, mas a gente usa métrica, a gente colhe, tá aqui, ó. Eu falei assim, e aí, vocês já usaram isso aí para alguma coisa? Aí o cara olha para mim e eu respondo, 42. Né? Ou seja, aquilo ali pro cara é um 42. É uma resposta definitiva para uma pergunta que o cara não sabe qual que é. Ou seja, não tem utilidade nenhuma a partir do momento que você colhe isso tudo e aquilo ali vira somente um gráfico colorido para você mostrar lá para o seu chefe, tá? Olha aqui que bacana e tal, e não usar aquilo para nada, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o Analytics, que eu acho que é uma luz no fim do túnel, né? Para a gente que fica nesse dilema entre medir um monte de coisa, né? E sem saber exatamente por quê, e tomar aquelas decisões baseadas no achômetro, na intuição e tal, né? Quando o cara é chique, ele diz que é baseado na experiência, mas na verdade é no achômetro mesmo, tá? O que é o Analytics, né? O Analytics ele é bastante utilizado, por exemplo, na área de marketing, né? Para tomar uma decisão baseada em dados. Então, por exemplo, o cara quer investir num determinado tipo de produto, ou às vezes vai fazer, sei lá, um empreendimento imobiliário, ele quer saber que região vai ter mais aceitação. O que ele faz? Ele colhe dados, né? Ele colhe dados que vão ajudar ele a tomar aquela decisão, né? O cara quer decidir, por exemplo, sei lá, qual garoto propaganda ele vai gastar milhões para colocar lá para representar a marca dele. Ele quer saber, por exemplo, qual que é o cara que tem maior aceitação com o público dele, né? Entre outras coisas, né? Tá? Então, o Analytics é o quê? É uma abordagem baseada em dados, ou seja, onde você está se baseando em informações para descobrir o que você vai fazer, tá? E aí, há um certo tempo atrás, a gente pode ver que essa referência aí, que hoje em dia é uma, digamos assim, é uma referência base aí para essa área de Software Analytics, ela é de 2011, ou seja, não faz tanto tempo ainda que a gente está falando em usar esse tipo de ferramenta para o software, né?
Tá? Então, lógico que a área de métricas aí em software é uma área bastante antiga, que tem bastante tradição, mas é aquela questão, né? A gente tinha aí as métricas, mas as pessoas não sabiam direito como aplicar essas métricas aí na prática, tá? Então, o Software Analytics, a ideia é você permitir a tomada de decisão, né? Ou seja, você ter informações que você possa agir a partir delas, que você possa tomar decisões em cima delas, né? A partir de dados que você está coletando no software, né? Do software e seus serviços, tá? E aí, assim, eu colhi também, já que a gente está falando aqui de Analytics, né? Eu trouxe aqui um gráfico sobre pessoas que colhem métricas e efetivamente utiliza ela para tomada de decisão, tá? Então, ó, desse lado do gráfico aqui são as pessoas que ou não coletam métricas ou não usam ela para tomada de decisão. Esse outro aqui é a mesma coisa, mas eu queria que o gráfico ficasse parecido com o Pac-Man, então eu coloquei assim, tá? Então, brincadeiras à parte, né? A real é que hoje em dia no nosso mercado muito pouca gente utiliza algum tipo de dado real para tomada de decisão, né? E muitas vezes quando utilizam de forma esporádica e não de forma estruturada como parte do próprio processo de desenvolvimento de software, tá? E aí a gente pega aqui o principal ponto, eu acho, daquela definição ali de Software Analytics, que é você ter uma informação que vai gerar uma ação, que vai gerar uma decisão. Ou seja, você não está medindo por medir, você está medindo para poder tomar uma decisão, para usar aquilo para algum motivo, tá? E aí você fala assim, bom, mas para que tipo de decisão eu consigo utilizar isso? Na verdade, para qualquer tipo de decisão, né? Por exemplo, para práticas de desenvolvimento de software, para a forma que você vai testar, como que você vai tratar os seus bugs, onde está dando mais bug, como você prevenir bugs, como que o seu time está trabalhando, como é que está a colaboração, a produtividade, se você está reutilizando componentes, até mesmo questão do próprio negócio do usuário, né, para saber como que ele está usando o produto, do que ele precisa, né, ou seja, não só desenvolver um bom produto, mas desenvolver um bom produto que o seu cliente precisa. Você pode desenvolver um bom produto que ninguém precisa, né? E a questão da manutenção e evolução do software, qualidade, utilização do software, serviços. Então, para tudo isso, você pode estar coletando dados para tomar decisões nessas áreas, né? E aí, assim, todo mundo que participa de um projeto de software sabe que alguma coisa está sempre pegando, sabe que sempre tem alguma questão que é a mais importante do projeto naquele momento. Por mais que o software tenha várias questões, né? E aí, obviamente, todo projeto de software talvez passe por essas questões, né? Vai ter sempre uma ou algumas que vão ser chave para o seu projeto naquele momento. Você fala, então qual delas eu vou aplicar? Naquela que foi importante para você, tá? E aí você fala assim, de onde que eu coleto esses dados aí para usar nos analytics, né? Pode ser de ferramentas de desenvolvimento, reportes de bug, pode ser de dados da aplicação, ou seja, do que está no próprio banco de dados, né? Pode ser do repositório de código, né? Daquele histórico de código que você vai colocando ali. Aquilo ali tem informações valiosíssimas, inclusive tem uma área chamada mineração de repositório de software, que é uma área que tem recebido bastante atenção ultimamente, né? Tem surgido várias ferramentas que exploram essas informações históricas do código, né? Próprio software em execução, código-fonte, documentação, qualquer coisa que você tiver pode ser fonte de informação,
né? Como eu falei aqui, até o software rodando, né, você pode coletar informações de requisições, tempo, né, memória, CPU, etc. Pode vir a ser uma fonte de informação para você usar aqui nos seus analytics, tá? Então, assim, e aí depara um problema, né, que né, lá quando começou essa área de software analytics, se a gente for pegar aí os principais reports que a gente tem aí na área de analytics, a gente vai achar empresas como Microsoft, Google, Amazon, que podem se dar o luxo de ter uma equipe de doutores só para cuidar dos analytics das outras equipes dela, né? O que acaba não sendo uma realidade em equipes pequenas e médias, tá? E aí, assim, vendo toda essa movimentação de analytics, né? Vendo como a gente tem ferramentas hoje muito legais, muito maduras, e vendo que a falta de maturidade muitas vezes está na própria equipe que não sabe fazer um bom uso dessas ferramentas, tá? Então a ideia foi buscar aí, práticas, né, principalmente baseado em experimentação, né, para o pessoal que está fazendo a disciplina de padrões. A gente pode chamar essas práticas de padrões, né? Então são padrões que a gente tem aí, tá? E que a gente identificou em pessoas que conseguiram aplicar essa técnica com sucesso, tá? E aí, antes de entrar nessas práticas, vou falar de alguns valores aqui que eu acho que é a base disso tudo que eu vou falar, tá? Então, a primeira coisa, toda medida, tá, tem que ser feita por um motivo, ou seja, eu não vou sair medindo várias coisas, né? Lógico que às vezes tem na ferramenta e tal, eu nem olho para aquilo, mas eu não vou gastar esforço em fazer medidas que eu não tenho motivo para estar utilizando, tá? Outra coisa, muitas vezes tem alguém medindo alguma coisa e o resto do time não tem a menor ideia do que para que aquilo serve, tá? E aí às vezes até aquela medida ali ela vai acabar sendo jogada fora, né? Porque às vezes a pessoa, por não entender o motivo daquilo ali estar sendo medido, tá? Aquilo ali pode até acabar sendo descartado, tá? Outra coisa, não é prático, a não ser que seja um problema assim absurdo, que se não resolver o projeto não continua, você não quer parar a sua equipe inteira para ficar trabalhando em cima de analytics. Você quer continuar o seu projeto, mas tentar utilizar isso daí da melhor forma possível. Então, a ideia é que o projeto não pare para fazer só analytics. Você tem que entregar um produto, tá? E, por último, é que o resultado do analytics não vão ser números, vão ser decisões e ações. Ou seja, o que interessa é o que você vai fazer, não o que você vai medir, tá? Então vamos lá. Como eu comentei, né, a gente procurou, né, em várias pessoas várias documentações, em termos de reportes de experiência, né, de pessoas que usaram os analytics com sucesso. A gente procurou algumas práticas que fossem comuns. E aí essas práticas que eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Então a primeira prática é o que você precisa saber, tá? Então, antes de mais nada, você tem que saber quais as questões que você quer melhorar. Como eu falei, você sempre vai ter um monte de coisas, mas sempre vai ter aquela que é a mais importante, que é a crítica naquele momento do projeto. Em algum projeto pode ser, sei lá, a questão da qualidade do código, na outra pode ser uma questão de desempenho, na outra pode ser uma questão de escalabilidade, na outra pode ser, por exemplo, se o seu produto está atingindo o público dele da forma adequada. Então a primeira coisa que você tem que saber é saber quais as questões que você vai lidar no seu produto, tá? E aí o que eu vou pegar? Eu vou pegar um exemplo aqui e vou seguir com este exemplo mostrando cada prática em cima dele, tá? Mais pro final da apresentação eu vou dar vários exemplos de várias áreas diferentes, tá? Esse aqui é só para ficar mais concreto. Como eu trabalho muito com testes, com TDD, tá?
Essa aqui eu decidi escolher como exemplo, porque é um negócio que o pessoal me pergunta bastante. Né? Eu falo assim, a gente precisa de mais testes, por onde que a gente começa? Tem um software enorme aqui, né? Tá com pouco teste ou nenhum teste, eu quero saber por onde eu começo. Tá? Seria uma questão que já me fizeram várias vezes. Tá? A segunda prática é o choose the means, ou seja, escolha o como, né? Ou seja, a partir do momento que eu tenho a minha questão, eu vou agora escolher como que eu vou tratar aquela questão. Quais informações eu posso colher, né, para aquela questão poder ser respondida, né? Então, aí vem aquela questão, como que eu extraio um dado relevante sobre essas questões, tá? Então, isso aí pode ser métrica, pode ser ferramenta, pode ser técnicas, tá? Então, tudo de dado que você puder colher, você pega essa informação para te ajudar a tomar a decisão, tá? Então, nesse caso aqui, o que eu escolhi? Eu escolhi a cobertura de código, pode ser que o software já tenha algum tipo de teste, tá? Eu peguei aqui os commits para correção de bugs, ou seja, aquelas partes, assim, pelo menos no que eu estou raciocinando aqui, né? Aquelas classes ou aquelas partes do código que são atualizadas com maior frequência para correção de bugs, né? Provavelmente é uma parte do código que precisa de mais teste, tá? E uma outra informação que pode ser interessante é o número de modificações de uma classe, né? Então, por exemplo, uma parte do código que é atualizada com maior frequência, eu acho que é mais interessante ela ter os testes automatizados primeiro. Por quê? Porque se aquilo ali for receber mais modificações, aquele teste ali vai estar sendo mais útil para verificar se aquilo não está quebrando nada. Tá? De repente até uma parte do meu código que não está muito boa, mas que eu não tenho, que não tem muitas modificações, pode ser que não seja interessante focar agora. Tá? Então, note que isso daqui é só um exemplo. Pode ser que pela mesma pergunta você vai decidir coletar dados diferentes. Tá? Como eu falei, isso aqui não é para ser a solução definitiva para o problema do teste. Isso aqui é só um exemplo que eu estou dando do que a equipe decidiu coletar de informações para poder tomar essa decisão. Tá? Planejar a implementação dos analytics. Como eu falei, ninguém vai parar para fazer isso tudo aqui. Tem que colher isso tudo de métrica. Então para o projeto inteiro para colocar aquilo lá. Não, eu vou pegar, vou determinar quais as tarefas que eu preciso fazer para implementar aquele analytics. E aí isso daí vai entrar no meu planejamento, do meu projeto lá, das minhas iterações, né? Principalmente quem utiliza aí métodos ágeis, tem um pouco mais de familiaridade com isso daí. Você vai estar colocando aquilo ali aos pouquinhos para a sua equipe ir fazendo, tá? Eu acho que não é, digamos assim, onerar a equipe demais você planejar uma ou duas tarefas ali do Analytics semanais ou por iteração para a sua equipe estar executando, tá? Então, no caso aqui eu identifiquei, por exemplo, as tarefas, né? Então, por exemplo, para fazer a cobertura de código, eu descobri que eu já tenho uma ferramenta instalada lá no meu ambiente que já faz isso para mim. De repente eu preciso configurar e passar a olhar mais para aquela ferramenta, né? De repente fazer algum tipo de filtro, alguma coisa assim, tá? Para fazer aquela questão lá de saber os commits para correção de bugs, né? Por exemplo, supondo aqui que a minha equipe tenha o costume de colocar, por exemplo, o ID do bug na mensagem de commit, onde teve a correção daquele bug, né? Tem algumas ferramentas que inclusive permitem que você amarre, né? Você não deixa o cara fazer o commit se não tiver o nome de um issue ou de um bug, etc. Tá? Então a primeira coisa que eu tenho que ir lá na minha ferramenta de bug, extrair os IDs dos bugs, aí de repente ir lá nos meus commits e buscar quais os commits têm um ID de bug
na mensagem de commit e aí de repente ver quais as classes que foram modificadas naquele commit. Aí você fala assim, esse aqui parece que vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Mas beleza, é o que eu preciso fazer. Bom, para descobrir o número de mudanças que eu tenho que fazer, eu acho que deve existir uma ferramenta que faça isso. Não conheço e não tenho instalado, mas vou colocar aqui para de repente a minha equipe buscar essa ferramenta, tá? E instalar lá no ambiente de desenvolvimento. E aí eu tenho uma tarefa a mais que é, digamos, cruzar essas informações e ver o que eu posso fazer a respeito disso, tá? E aí vem uma prática que não é exatamente o que você vai fazer, mas como que você vai fazer, que é esses Small Steps for Analytics, né? Ou seja, como eu falei, você levantou as tarefas, você não vai fazer tudo de uma vez. Você vai planejando como fazer isso. De repente você vai pegar aquelas questões que você colocou lá e falar assim, olha, o que se eu colocar logo de cara vai estar agregando mais valor para a minha equipe já poder começar a trabalhar em cima desse problema, né? Então a ideia, depois que você identificou quais as tarefas que você precisa fazer, tá? Você distribuir essas tarefas nas iterações, ou pelo menos saber quais que você vai fazer naquele momento, tá? No meu caso, eu comecei pela mais simples, então eu vou começar aqui dando uma olhada na cobertura de código que eu já tenho, que é uma ferramenta que já está instalada. Para a próxima iteração, eu já vou tentar buscar as classes que são mais modificadas. As tarefas daquelas outras coisas, a princípio, estou deixando no meu backlog para tratar depois aí em iterações futuras, tá? A partir do momento que eu descobri alguma coisa, tá? Eu vou tentar determinar alguns objetivos que sejam alcançáveis pela equipe, tá? Então não adianta nada, né? O cara não tem teste nenhum, o cara fala assim, não, nosso objetivo é ter 100% de cobertura. Nossa, aquilo ali está tão longe da equipe, e é aquela coisa, né? Você quer uma cenourinha para mostrar ali pro bichinho, para ir atraindo a atenção dele, mas aí você botou essa cenoura a 10 km de distância, ou seja, o cara não consegue nem enxergar chegando naquele objetivo, né? A equipe não consegue ver. Então a gente tem que pegar e definir alguns objetivos que sejam palpáveis, de preferência objetivos que possam ser alcançados a curto prazo pela equipe. E aí sim, né, você chegou naquele objetivo, você pode melhorar aquilo lá, né? Ah, não, agora a gente tem um objetivo um pouquinho maior, ou seja, você vai chegando para frente, né? Não sei aí se é do tempo de todo mundo aí, mas eu lembro que na minha época tinha aquela dança da cordinha, né? Lembra que ia baixando assim, ia passando por baixo, e aí quem conseguia passar por baixo, a corda baixava, né? E aí tinha que passar mais por baixo, até todo mundo ter caído no chão ali, né? Mas a regra básica é o seguinte, a partir do momento que a corda baixou, ela não levanta mais, né? Então é aquilo ali, você tem um objetivo a curto prazo, se atingiu ele, aquela coisinha ali não abaixa mais, a gente tem que ir só abaixando aquilo ali, para, digamos assim, se é uma questão de desempenho, não deixar o desempenho piorar, se é uma questão de qualidade, não deixar o padrão de qualidade cair, tá? No nosso caso aqui, ó, por exemplo, eu tenho que o time, ele encontrou 3 controllers que são modificados com frequência e tem menos de 20% de cobertura de código. Ou seja, são classes que são muito modificadas e tem uma cobertura de código baixo. O que eu posso colocar, por exemplo, como um reachable goal, como um objetivo ali a curto prazo? Olha, na próxima iteração, essas 3 classes têm que estar com uma cobertura pelo menos de 50%. Ou seja, uma coisa factível da equipe atingir agora. Ela vai olhar e falar assim, olha, o cara foi lá, buscou um dos pontos mais críticos, ali onde o teste ia agregar valor, e aí ele foi lá e definiu um objetivo. Ou seja, a equipe vai terminar a iteração naquela sensação de dever cumprido. Tá?
aprendendo com experimentos, né? Tá? O que acontece? Muitas vezes a informação que você precisa não está no seu sistema. Por exemplo, você falou assim, eu utilizo lá um algoritmo, acho que o desempenho dele não está bacana. Tá? Eu gostaria de saber se eu usasse um outro tipo de algoritmo, né, se aquele desempenho melhoraria. Né? Ou, por exemplo, eu estou usando aqui uma biblioteca, sei lá, de cálculo. Será que se eu trocar essa biblioteca vai melhorar alguma coisa? Tá? Você até consegue fazer uma medição em cima do que você tem, mas você não consegue fazer uma medição em cima do que você não tem. Tá? E aí entra a parte de experimentação. Tá? Então, a experimentação ela entra dentro de você obter insights, tá? De coisas que você não tem ainda. Tá? Um exemplo aí dessa parte aí da experimentação contínua, por exemplo, famoso aí, o pessoal do Facebook queria saber qual que era a melhor forma de ordenar os usuários do Messenger. Né? E aí, a princípio, tinha em ordem alfabética e tinha na ordem que você conversou por último. Né? E aí, o que ele fez? Ele fez um experimento, implementou as duas coisas, botou alguns usuários usando uma abordagem, outros usuários usando a outra, e aí ele percebeu que os que eram ordenados pelo que tinha conversado por último, trocava 30% mais de mensagem. Falou, opa, então essa forma aqui está melhor. Ou seja, o cara criou um experimento, colheu dados e tomou uma decisão em cima. Né? Só que ele não tinha como saber que aquela forma era melhor até fazer o experimento para poder comparar elas. Tá? Então vamos supor que no nosso caso do teste eu queira saber qual que é a melhor forma de automatizar os testes na minha aplicação. E aí, por exemplo, uma pessoa de repente propôs fazer isso com testes de unidade e a outra pessoa propôs fazer isso com testes funcionais, que vão direto ali, por exemplo, na interface web e exercitam a interface como um todo. Tá? O que eu fiz? Eu falei assim, vamos pegar aqui uma funcionalidade e vamos fazer das duas formas. Né? A gente faz aqui com um teste de unidade, faz o teste e a gente compara. Compara o quê? Então eu determinei, por exemplo, algumas métricas, como por exemplo a cobertura, o esforço, ou seja, quanto tempo eu demorei para criar os testes em cada caso e o tempo de execução dos testes. Obviamente, a partir dessas informações eu posso dar um peso maior ou menor para cada uma. Talvez um vai puxar para um lado, o outro vai puxar para o outro. Mas de qualquer forma, isso vai me dar suporte para tomar uma decisão. Olha, a gente tem pouco teste, vamos criar desse jeito primeiro, que é mais rápido. Ou, para funcionalidade, eu posso até chegar numa solução híbrida, né? Para funcionalidades que tenham essa característica, a gente vai para esse lado. Para funcionalidades que tiverem aquela outra característica, a gente vai por esse outro, porque vai favorecer esse tipo de métrica aqui. Tá? Bom, parar de medir, tá? Então, assim, a gente que é da área de software, a gente tem um apego muito grande às coisas que a gente faz. A gente faz lá um diagrama, aquele diagrama pode já não ser válido há uns 2 anos e você tá lá com ele, não joga ele fora, né? É aquele documento que está inválido faz tempo, mas você mantém ele ali, né? Então é aquela coisa. Às vezes tem algumas métricas que às vezes até dão um trabalho para ser medida, né? Porque às vezes é um script que você tem que ir lá e rodar, é uma ferramenta que você tem que dar manutenção, etc. Tá? E às vezes aquela medição já cumpriu o objetivo dela. Tá? E aí o que você vai fazer? Você pode simplesmente abandonar aquilo. Lógico, você não precisa ir lá e deletar tudo e jogar fora. Você simplesmente para de olhar, para de atualizar aquilo ali. Se um dia você precisar, você volta aquilo. Você não precisa jogar o seu esforço fora. Tá? Mas você pode dar uma pausa naquela medição que você está fazendo. No nosso exemplo aqui, o que acontece? Eu fui lá e identifiquei, por exemplo, quais as classes eram modificadas com maior frequência. Depois disso, eu estabeleci objetivos que, por exemplo, me fizeram monitorar, né, que as classes novas ou as classes que eu estou
melhorando, eu estou tentando melhorar o teste dela. Então eu não preciso mais dessa informação. Essa informação, ela foi útil no momento que eu queria começar. Tá? Então, nesse momento eu posso simplesmente, vamos supor que isso aqui é um script que eu tenha feito lá e rodado no meu repositório de código, eu não preciso ficar rodando aquele script toda semana. Eu posso simplesmente deixar aquilo ali num cantinho, que aquilo ali já cumpriu o seu objetivo. Tá? Definir padrões ali de qualidade. Tá? Então é aquela coisa, a partir do momento que você chegou num ponto ou está tentando estabelecer um objetivo, você pode estabelecer um objetivo ali de qualidade, né? Ou seja, poxa, eu estou começando a fazer teste, eu quero que a cobertura seja no mínimo tal. Eu quero que a minha qualidade do código aconteça isso, tá? Então, no nosso exemplo aqui, ó, por exemplo, eu coloquei aqui como objetivo que todas as novas implementações tem que ter um mínimo de 60% de cobertura para poder ser aceita como entregue. Então eu coloquei aquele objetivo. E aí eu também coloquei que uma mudança numa classe não pode reduzir a cobertura além daquilo ali. Né? E aí, como eu falei, é a dança da cordinha ali, né? A partir do momento que você consegue atingir aquele objetivo, você pode falar, opa, vamos tentar agora aumentar para 70%, vamos tentar aumentar para 80%, de forma que aquilo seja factível ali, ou então você aumenta para determinados tipos de classe, que você acha que são mais críticas, um limite maior, né? Obviamente isso tudo aqui tem que ser acompanhado, dá trabalho, então a gente tem que ir acompanhando isso daqui, tá? Então isso daqui eu vou deixar a apresentação aí depois, né? Para quem está acompanhando em vídeo pode dar o pausa. Isso daqui é meio que um resumão de todas as técnicas, todas as práticas que eu apresentei aqui para você, né? Então começando ali em cima, né? Primeira coisa, você escolhe aí o que você tem que fazer, onde você vai focar. A partir dali você identifica as questões chaves ali, tá? Depois você escolhe quais as métricas e ferramentas para coletar dados, define quais as tarefas que você tem que fazer para implementar isso, tá? Coloca isso daí no planejamento. Pode ser que essas tarefas exijam que você faça algum tipo de experimento, né? Então aí você vai também planeja esse experimento, tá? As tarefas que você tem que fazer, tá? Coloca isso em pequenos passos para você ir fazendo aos poucos com a sua equipe, tá? Sem prejudicar o andamento do projeto, tá? Define ali a partir do que você coletar, você vai tomar decisões, vai definir ali objetivos e vai definir questões ali de qualidade. E, obviamente isso é um processo iterativo. Às vezes você descobre uma coisa que vai gerar uma nova key issue, né? Ou às vezes você vai resolver uma questão e aí você vai partir para a próxima. Como a gente sabe que os projetos são dinâmicos, sempre vão surgindo novas questões, né? O que eu gosto de comentar, tá? A pessoa fala, mas isso é difícil, desenvolver software é difícil mesmo, que bom, né? Senão a gente precisa ganhar bem, né? Não que a gente ganhe, né? Mas de alguma forma tem que justificar, e também não seria tão divertido se fosse muito fácil, né? Então a gente vai ali, sempre tem um problema novo, e aí eu acredito que com essas práticas aqui a gente consiga estar aplicando isso. Aí você vira e fala assim, poxa, mas como que eu vou controlar todo esse processo aí dentro da minha organização? Então, baseado nessas práticas, a gente criou um artefato que a gente chamou de Software Analytics Canvas, tá? Então, esse cara aí, tá? E eu vou dar alguns exemplos dentro aqui do Canvas para vocês verem como que isso daí funcionaria. Obviamente são são exemplos ilustrativos, de um projeto genérico, então às vezes fica difícil ter alguma coisa mais específica, mas é só para ter noção, né,
Porque assim, por exemplo, eu dei o exemplo de teste, aí todo mundo ficou na cabeça resolver problema de teste. Eu quero ilustrar para vocês que dá para resolver vários tipos de problema usando esse tipo de método com o Analytics, tá? Lembrando que o Analytics Canvas é uma coisa que a gente está propondo, a gente já fez uma avaliação preliminar com pessoas usando, ele já está aqui numa segunda versão, a gente já evoluiu ele, tá? E isso tudo aqui é baseado em práticas que foram tiradas de reports reais. Então, digamos assim, a gente está mais estruturando o conhecimento que já existe para poder ser implantado e ser utilizado de forma mais simples do que inventando uma coisa nova que você vai estar sendo cobaia de usar aquilo ali dentro da sua equipe, tá? Então, primeira coisa, eu peguei aqui um exemplo de arquitetura, tá? Então, imagina que eu tenho um software lá que tenha reports, né? Ou seja, gere ali relatórios e algumas vezes esses relatórios demoram muito tempo para ser gerados. Essa é a minha issue aqui, tá? Aí eu defini aqui que eu vou medir, por exemplo, o tempo de resposta, tá? Os request rates seria ali a quantidade de requests que eu estou tendo ao mesmo tempo dentro da minha aplicação e o uso ali de CPU, tá? E aí, naquele métodos and tools, tá? Eu defino ali como que eu vou coletar isso. Então, quais as ferramentas que eu vou usar, qual abordagem que eu vou utilizar. Então, eu decidi que eu vou usar uma ferramenta para monitorar o meu CPU lá no servidor e eu vou criar um log, né, de começo e fim de requisição para poder fazer isso daí. Baseado nisso daí, na parte de baixo ali do meu Canvas, eu tenho o controle das tarefas, tá? Então, para poder fazer aquilo ali, eu coloquei, por exemplo, eu tenho que implementar o log, imaginando que eu não tenha ainda, tá? Eu tenho que fazer uma análise desses logs e tenho que configurar, tá? Essa ferramenta para monitorar o CPU lá no meu servidor, tá? Então, vou lá, né? Implementei ali o log, fiz a análise do log e nessa parte de highlights são coisas interessantes que eu começo a observar, tá? Então, por exemplo, eu comecei a ver que quando eu tenho várias requisições ao mesmo tempo, quando eu começo a ter uma demora maior na geração daqueles relatórios. Daí eu fui lá, fiz a outra tarefa, tá? E consegui ver que nesses momentos que vários relatórios são solicitados ao mesmo tempo, né? O uso de CPU fica muito alto. Ou seja, o meu problema está sendo realmente o processamento, tá? E aí vem os insights, né? Ou seja, o que eu descobri ali, analisando tudo aquilo, pensando em cima, o que eu consegui tirar de lição desses highlights aí, tá? Então eu tirei, por exemplo, que quando o relatório está demorando para processar, o usuário vai lá e chama ele de novo. Então, quando o problema está ruim, o cara vai lá e piora a situação. Eu vi lá que no log, o mesmo usuário, ele vai solicitando o mesmo relatório várias vezes. É o famoso voltar e pedir de novo, né? E aí, conversando com o meu cliente, ele me falou que, por exemplo, assim, mas quando você perde esse relatório, você precisa naquele momento? Eu falei assim, não é uma coisa que eu preciso imediatamente. Então, o que aconteceu? Eu tenho ali no final do meu Canvas o goals, que são objetivos, são coisas que eu vou monitorar. Então, eu botei ali um objetivo que o meu uso de CPU não passe de 90%. Então, eu vou colocar ali algum tipo de alerta, né? Então, ali já começa a entrar ali novas tarefas para implementar essas soluções, né? Então eu vou botar um alerta ali de CPU, ou seja, quando ele passar aquilo ali, eu quero que ele me avise de alguma forma. E a minha decisão foi colocar
aqueles relatórios ali dentro do sistema de forma assíncrona, tá? Para evitar que eu tenha uma sobrecarga de CPU, tá? Note que a minha decisão vai depender muito do seu caso. Você pode ter uma decisão ali, por exemplo, minha decisão é mover minha aplicação para a nuvem, é colocar um outro servidor, fazer uma otimização de desempenho na funcionalidade que gera o relatório. Então, assim, ou poderia ser uma decisão do tipo, eu quero fazer uma investigação do que está demorando mais, se é a consulta do banco de dados, se é o processamento, se é a geração do relatório. Então, isso aí podem surgir novas métricas, podem surgir novas questões. Tudo vai depender de como que você vai avaliar aquilo no contexto do seu projeto, tá? Então, eu estou dizendo isso aqui para não parecer que essa solução que eu estou colocando aqui vai ser sempre a solução para esse tipo de problema. Isso aqui é só um exemplo de você usar as métricas para obter mais informações e a partir daquilo ali poder tomar uma decisão. Bom, vamos pegar agora um problema relacionado a código-fonte, tá? Um problema aí que eu acho que também todo mundo quer, que é reduzir a quantidade de bugs no sistema, tá? Então, se eu quero reduzir a quantidade de bugs no sistema, talvez a primeira coisa que eu tenho que saber é onde no sistema está gerando mais bugs, tá? Então, peguei ali, por exemplo, parecido com o exemplo que a gente viu antes, as classes afetadas pela correção de bugs e a cobertura de teste. A partir aqui do segundo exemplo, eu vou seguir a historinha mais rápido, agora que vocês já conhecem melhor o Canvas, tá? Então, para isso, tá? Eu vou pegar ali, por exemplo, o SonarQube, né? Que é uma ferramenta que tem a cobertura de código. Eu consigo entrar, investigar com detalhe ali qual que é a cobertura de cada classe, tá? E aí também vou usar um método para detectar as classes que foram modificadas com maior frequência com os bugs, né? Aí adicionei minhas tarefas para fazer isso, né? Por exemplo, imagina que o SonarQube é uma ferramenta que eu já tenho instalada, então de repente eu nem preciso adicionar uma tarefa para ela, tá? Então eu botei ali extrair, né, as classes modificadas, contar as modificações em cada diretório, tá? E aí, por exemplo, eu observei que muitos das fontes de bug exigiam modificações no lado cliente da minha aplicação web, tá? E aí eu percebi que a minha ferramenta de cobertura só pegava o código do servidor, não pegava o código cliente, ou seja, não tinha teste do lado do cliente, tá? E percebi também, né, que eu tinha ali muitas mudanças no mapeamento para o banco de dados na hora de corrigir bugs, tá? Então, quais foram os meus insights? O que eu consegui concluir disso aí? Que provavelmente a falta de testes ali do lado cliente da aplicação fez aparecer vários bugs, tá? E que olhei lá, por exemplo, a minha abordagem de teste para as classes de banco de dados, e apesar de estar sendo feito o teste, né, e às vezes até ter uma cobertura boa, né, pela questão de usar reflexão e tal, eu vi que meus testes de banco de dados tinham que melhorar, tá? E aí eu botei ali, por exemplo, como objetivo que o meu client-side tinha que ter uma cobertura de 50% nas novas funcionalidades, tá? E aí a minha decisão era que eu tinha que utilizar algum framework de teste para a parte de cliente e que eu ia fazer uma refatoração nos meus testes das classes de banco de dados, que os testes não estavam bons, tá? E aí, ó, o que eu fiz aqui, ó? Peraí, deixa eu voltar aqui. Então, ó, aí as minhas medidas ali, ó, vão evoluir. Para simplesmente ter a cobertura de teste, agora eu tenho que ter a minha cobertura de teste do lado do cliente e do lado do servidor, que provavelmente vai ser feito por ferramentas diferentes. Então, eu gerei uma questão ali que eu tive que atualizar a forma como eu estou pensando no meu Analytics,
E aí, às vezes eu tenho até falado, mas eu nem sei fazer teste de lado de cliente. Aí você bota ali como tarefa, encontrar uma ferramenta que faça isso e etc. E aí você vai colocando essas tarefas no roadmap ali do seu projeto, tá? Vamos aqui uma questão de processo de desenvolvimento, tá? Uma coisa que não envolva talvez o código diretamente, tá? Por que o meu time não consegue estimar direito as tarefas? Eu pergunto pro cara, em quanto tempo você consegue fazer isso? E aí é o cara que fala, mas chega no final e sempre atrasa. Por que o cara não está conseguindo estimar direito o que ele está fazendo? Tá? Então vamos lá, medidas. O tempo estimado e o tempo que ele está demorando em cada tarefa. Tá? E aí, como métrica, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma classificação de tarefas, ou seja, isso aqui é uma tarefa de banco de dados, isso aqui é uma tarefa web, isso aqui é uma tarefa de correção de bugs, isso aqui é uma tarefa de tal coisa. Tá? E aí vou usar, por exemplo, o Jira, que de repente é uma ferramenta que já está lá na minha equipe, né, para extrair essas informações de lá. Talvez algumas informações já tenham, talvez outras informações eu tenha que pedir explicitamente para a equipe estar atualizando a ferramenta. Tá? E aí tem ali no meu to-do identificar todas as tarefas que tiveram algum tipo de demora, né, e classificar essas tarefas onde teve demora. Tá? E aí fiz isso aqui, nos meus highlights, eu descobri, por exemplo, que 40% das minhas tarefas tinha algum tipo de demora. Ou seja, lógico que vai atrasar, né? Em quase metade das tarefas eu estou extrapolando o tempo, né? Tá? E aí eu descobri que dessas 40%, 80% delas eram tarefas relacionadas a páginas web. Ou seja, eu descobri que a grande fonte de erro de estimativa era quando a tarefa envolvia algum trabalho em páginas web. Tá? Daí, ó, o que aconteceu? Eu peguei, aí fui tentar identificar o porquê disso, né? E aí eu descobri que ninguém do meu time tinha experiência naquele framework web lá da moda que o cara tinha decidido usar, né? Tá? É aquela história que é o melhor framework JavaScript dos últimos tempos da última semana, né? É igual aquela música lá do Titãs, né? Toda semana surge o mais novo, o mais bacana, e de repente a gente tomou a decisão lá atrás de usar o da moda, só que ninguém tinha experiência. Isso aí acabou impactando, tá? E aí, especialmente, né, a equipe percebeu que interfaces gráficas que tinham elementos diferentes, né? Ou seja, às vezes um componente gráfico um pouquinho diferente do que já tinha em outras páginas, especialmente essas eram difíceis de acostumar. E quem já trabalhou com uma aplicação web sabe que isso aparece toda hora. Tá? Então, ó, o que eu coloquei ali como um objetivo? Ter no máximo 15% das minhas tarefas demorando. E o que eu tomei de decisão? Tá? Primeiro, usar Spike. Para quem não sabe, Spike é o quê? É uma tarefa de pesquisa, né? É uma tarefa onde você meio que para o que você está digamos assim, você planeja algumas horas para poder pesquisar alguma questão. Ou seja, fala assim, se na próxima iteração eu vou precisar lidar com esse componente novo, eu vou planejar, por exemplo, 1 ou 2 horas na iteração anterior para o cara aprender aquilo um pouco mais, para quando ele for fazer a estimativa, ele conseguir estimar aquilo ali melhor. Eu não vou jogar um negócio novo no colo dele para ele poder estimar. Tá? E aí eu vou tentar quebrar essas tarefas de interface gráfica em porções menores, de preferência tentando isolar a parte da interface gráfica que tem alguma coisa mais complicada. Tá? Então o que é isso? Eu peguei, identifiquei, eu tinha um problema, identifiquei meio o porquê daquele problema e tomei ali decisões. Poderia tomar uma decisão de contratar um cara especialista naquele negócio?
né? Ou de dar um treinamento para minha equipe naquele negócio. Então, isso aí, como eu falei, vai depender. E aí, nesse caso, você fala assim, que tarefa que eu tenho aqui para fazer? Nada. São simplesmente tarefas em como a sua equipe vai agir daqui para frente. Então, por exemplo, isso aqui, ó, não gerou nenhum, não vai gerar nenhum novo to-do ali, tá? Para finalizar, eu gostaria de dar um exemplo da área de negócios, ou seja, alguma coisa relacionada ao negócio da aplicação, tá? Então, por exemplo, uma questão interessante é que funcionalidade não está sendo usada pelos clientes, tá? Ou seja, o que foi que eu desenvolvi que os clientes não estão utilizando? Até para eu saber o que eu devo investir, tá? Então, eu vou usar ali de medida o log de acesso, tá? E um mapa ali de funcionalidades, ou seja, eu tenho, por exemplo, às vezes eu vou fazer esse mapa de acesso baseado lá nos métodos da minha aplicação e eu quero saber, esse mapa é meio que para dizer, esse método corresponde à invocação da funcionalidade tal, num nível mais alto, tá? E aí, como método e ferramenta vai ser um parse e um processamento daquele log, tá? E aí eu vou fazer uma associação entre o acesso que o cara está fazendo e o papel dele dentro do sistema, ou seja, para saber, administrador acessa muito isso, operador acessa muito tal coisa, né? Tá? Então aqui eu vou fazer o parse e fazer a análise do resultado. Coloquei aquilo ali como coisa. Note que às vezes você analisar os dados dá trabalho. Não é só você ter a métrica ir lá e olhar. Às vezes você ir lá, consumir aqueles dados e processar eles, combinar e tal, isso às vezes dá trabalho. E vai entrar às vezes como tarefa aqui dentro do processo de analytics, tá? Então, imaginando que você fez aquilo ali, tá? Então, por exemplo, imagina que eu tenho ali obviamente eu estou dando um exemplo genérico aqui, então desculpe se ficar meio no ar, mas imagina que eu tenho uma funcionalidade ali de associação de produto que tinha sido pedido e deu um trabalho danado e eu descobri que só tem um usuário que utiliza aquilo lá, tá? Eu vi ali, por exemplo, que tem duas visualizações para o mesmo tipo de dado, mas eu descobri que só uma é muito acessada, a outra é muito pouco acessada, tá? E aí eu descobri que tem um grupo de funcionalidades que tem muito acesso, ou seja, aquele grupinho ali onde é o core do sistema que o cara, sei lá, aquele famoso 10% do sistema que o cara usa 80% do tempo, tá? Então, dentro dos meus ensaios, por que isso está acontecendo? Tá? Então eu parei para ver que essa parte de associação de produto, eu fui olhar e a documentação dessa parte está meio incompleta, tá? E é uma parada complicada de usar, então realmente as pessoas talvez não estavam sabendo utilizar aquilo ali direito, tá? E aí eu descobri que naquela questão ali das duas views, quando o cara abre uma página, ele já abre uma view automaticamente, por isso que a segunda o cara só vai se ele quiser, então por isso que uma tem muito mais acesso do que a outra, tá? Então aqui, ó, quais são as minhas decisões ali, né? Então, melhorar a documentação daquela associação de produto, às vezes até fazer uma divulgação com meus clientes, né? Fazer algum tipo de treinamento, alguma coisa para valorizar uma coisa, às vezes que é interessante do produto e os clientes não estão sabendo usar direito, tá? E aí eu falei assim, essa questão da view que abre automaticamente não é um problema. Era uma questão que me chamou a atenção, eu fui investigar, descobri o motivo e estou ok com o motivo. A princípio eu não tenho que fazer nada com isso. Então eu quis usar isso aí para ilustrar que muitas vezes a gente descobre coisas que são a princípio chamam atenção e outras coisas que não chamam, não preciso fazer nada com aquilo, ou de repente eu deixo isso aí no bolso para de repente saber aquilo lá, né? De repente talvez não ter gastado tanto esforço em segundas views, né? E aí, ó, eu descobri
por exemplo, aquela questão que a princípio não é um problema, né? Eu descobri que tem um núcleo ali de funcionalidades que é muito utilizado, né? Eu falei assim, olha, poxa, eu posso tentar melhorar o meu, botei DX, mas seria o X, né? A minha user experience dentro daquele conjunto de funcionalidades, né? E aí, isso aí pode gerar uma nova tarefa ali, ó, que é como que ou seja, de repente se eu trabalhar ali para melhorar 10% da usabilidade das funcionalidades do meu sistema, aquilo ali eu vou estar melhorando a usabilidade 80% das vezes, né? E aí surge uma nova questão, de repente, como que eu posso melhorar, né, a user experience dentro daquelas funcionalidades mais utilizadas do meu sistema. Então, note que às vezes uma questão que eu descubro pode gerar uma nova questão que vai gerar um novo fluxo de investigação. Note que isso aqui tem a ver muito mais com requisitos, com prioridades para o cliente, para direcionar, por exemplo, onde que eu vou evoluir o meu produto. Tá? E aí, por exemplo, ó, isso aqui já gerou uma tarefa aqui embaixo, que é, por exemplo, criar a documentação e o treinamento para a associação de produto, que foi a questão que eu descobri ali que não estava bem documentado. Tá ok? Bom, então, qual que é a ideia do Canvas? Tá? Muitas vezes esse processo de analytics ele fica meio perdido, né? Então, eu sei o que eu quero fazer, mas será que a sua equipe inteira sabe? Né? Por que você está pegando aquela métrica? Por que você está tomando aquela decisão? Tá? Às vezes é até fácil, você chega para o seu cliente, você fala assim, olha, eu quero refatorar essa classe aqui. Aí o cara vira e fala assim, mas por quê? Aí você fala assim, ó, lembra aquela questão que você tinha colocado para mim, de que estava tendo muito bug, ou como aumentar a velocidade para adicionar tal tipo de funcionalidade? Então, baseado nessa pergunta, eu cheguei à conclusão de que se eu refatorar essa classe, eu vou conseguir melhorar aquilo lá que você tinha colocado. Então você tem essa rastreabilidade do porquê que você está fazendo as coisas. Tá? E aí fica muito mais fácil você justificar para o seu PO, para o seu cliente, né, o stakeholder, por que você está fazendo alguma coisa. E fica muito mais fácil você acompanhar aquele processo, né? Essa métrica não foi implementada ainda, eu precisaria disso para fazer aquilo lá, né? Então você consegue, mais uma vez, justificar para o cliente, a gente está buscando uma ferramenta para contar a quantidade de não sei o que. Mas para que você quer isso? Para responder essa pergunta. Não. Então, a pergunta o cliente entende, né? O problema ele entende. Ele entende por que você está resolvendo daquela forma, tá? Então, a ideia do Canvas é justamente ajudar nessa parte aí, tá? E aí a ideia é que pare aí com o achômetro, pare de tirar métricas, né, de bar, lá em Minas a gente costuma dizer, né, que tira do sovaco, né, tira o número lá, umas métricas do sovaco e não sabe porquê, né, o que você está medindo aquilo, né? É aquela coisa, chega lá o cliente e fala assim, a gente tem aqui um controle de qualidade ali, aí mostra lá o sonar, aquele monte de gráfico colorido, né? Então, legal, pô, né? Mas aí na real ninguém está usando aquilo ali para nada, tá? Então vamos parar com isso e vamos usar isso ao nosso favor, tá? Bom, eu sou mineiro, Juiz de Fora, não digam que eu sou carioca, certo? E todo mineiro gosta de contar um caos. Então, eu vou fechar aqui a apresentação contando um caos para vocês, certo? Sobre uma questão que aconteceu em um projeto real, tá? O que aconteceu? Chegávamos em guerra, é o seguinte. O cara vai lá, tá usando o sistema, aí manda alguma coisa e não acontece nada. E a gente descobriu que tá dando erro, né? Tá dando algum tipo de erro lá no servidor. Isso aí foi descoberto porque o banco de dados tinha parado e aí a aplicação ficava ali e não dava erro nenhum, né? Simplesmente não fazia nada,
Aí falou assim, ó, nosso tratamento de erro tá ruim. Eu falei, não, isso aí é legal, pô, arquitetura, a gente põe uma camada ali, um interceptor e tal, e aí faz o tratamento de erro. Ele falou assim, não, você não tá entendendo. Aí ele me chamou, dá uma olhada nesse código ali. Aí é aquele try catch vazio. Ou seja, tava dando erro e o cara não jogava o erro para cima, né? Tava ficando completamente mascarado aqueles problemas que estavam acontecendo. Aí eu falei, e aí, como é que a gente faz isso? E já tinha uma base de código enorme e aquilo ali para todo lado. Falei, bom, em primeiro lugar, vamos medir e detectar alguma coisa. Aí eu perguntei, você tem um sonar instalado? Tem. Tem. Deixa eu dar uma olhada. Aí eu olhei lá, quantos problemas no código ele estava apontando? Sei lá, 500 e alguma coisa problema. Aí ele falou assim, você parou para olhar isso aqui? Não. Por quê? Porque são 500 problemas, eu não vou conseguir resolver. Aí eu nem olhei, deixei para lá. Né? Eu tinha um professor meu que falava que a riqueza da informação traz a pobreza da atenção. Né? É aquela coisa, você chega para mim e fala assim, ô Guerra, tem alguma coisinha para eu ler sobre tal assunto? Aí eu vou lá e passo um artigo, um livro, você vai pegar e você vai ler. Ou não, né? Mas quando é um só, se você tiver afim, você vai atrás. Agora, se eu passar 10 livros para você, quantos você vai ler? Nenhum. Porque é muita coisa, você nem sabe por onde começar. Né? Eram os 500 erros lá que o cara tinha. Eu falei, ó, vem cá, apaga esse perfil aqui, vamos criar um novo perfil de detecção. Aí fui lá na base de regras lá, que na verdade não é do Sonar, é do Find Bugs e do PMD lá, ele tem uma base de regras. Aí eu fui lá e procurei lá, Exception. Aí ele foi lá, achou umas 30 regras, a gente foi olhando uma por uma e vendo quais se aplicavam no nosso caso. Eu falei, ó, isso aqui se aplica, isso aqui não é importante, isso aqui se aplica. Marcamos lá umas 10 regras. Ó, só para desencargo de consciência, vamos procurar erros. A gente procurou erro, ele achou mais algumas repetidas, outras não, marcamos as que a gente achou que se aplicava, e aí rodamos aquelas regras. Aí era um projeto que era com microserviços, então tinha vários módulozinhos, e aí o que aconteceu? Achou entre 3, eu acho que o que achou mais eram 7 problemas por projetinho. Tá? Aí eu cheguei para a equipe e falei assim, vocês conseguem corrigir todos esses erros até o final dessa iteração? Os caras falaram, essa quantidade aí é tranquilo. Aí, ou seja, a gente tinha um problema, a gente mediu, a gente entendeu o que é que estava acontecendo, né? Um pouco de inspeção de código, aí a gente estabeleceu um reachable goal, né? Ou seja, aquilo ali dava para ser consertado a curto prazo, tá? E aí depois que foi arrumado, o que a gente fez? A gente travou qualquer tipo de commit que gerava uma violação naquelas regras, ou seja, eu amarrei isso para não deixar a cordinha descer mais, tá? Eu lembro até que o pessoal comentou que teve um estagiário lá que entrou depois, que ele tentou comitar o código, aí não deixou, aí ele chamou o cara lá e falou assim, pô, por que eu não estou conseguindo? Aí ele olhou o código, porque você fez besteira aqui, olha a mensagem que ele está te dando, tá? Então aí ele realmente não deixou aquele problema voltar. Então eu estabeleci lá os meus goals, ou seja, dentro do meu goal, eu falei, olha, eu não quero que esse tipo de problema aconteça de novo. E aí passei a monitorar aquilo. Tá? Então é um exemplo, né, de como que a gente consegue usar isso a nosso favor. A gente sabe. E aí o que acontece? Toda a equipe estava lá, toda a equipe sabia o porquê que eu estava medindo aquilo, toda a equipe sabia o porquê que tinha que corrigir aqueles problemas, porquê que aquele problema, aquela trava tinha sido colocada nos commits. Então, assim, não era aquele número mágico que estava lá e ninguém sabia por quê. Tá? Vou pedir a licença aqui para emendar um segundo causo, que é justamente um causo ruim, né? Então, um amigo meu, o Joe Yoder, ele conta que ele foi dar uma consultoria numa empresa indiana, tá? E essa empresa
ela tinha uma cobertura de testes enorme, tá? E ela falava que dava muito bug no produto dela. Falava assim, pô, tem um monte de teste e tá dando um monte de bug. Por que tá acontecendo? Aí o cara olhou lá, cobertura de teste lá no alto, e falou assim, pô, não é possível. Aí foi lá na empresa para ver o que estava acontecendo. O que acontecia? Os testes do cara não tinham acerte. Mas o que acontece? O cara chegava lá para o desenvolvedor e falava assim, você só entrega se a cobertura for 90%. E aí o cara fazia dar 90%. Mas assim, aí você fala assim, pô, o cara tava, né, pô, tava de sacanagem, tava dando golpe. Não. Os caras não sabiam, não tinham noção do porquê que pedia 90%. Sabe, os caras não tinham aquela compreensão do porquê que era aquilo, porquê que aquilo era importante, qual é o impacto daquilo para o projeto. Por quê? Porque eles não participaram dessa decisão de que tem que estar 90% de um número e é assim que eu faço aquele número crescer. Tá? Dentro dessa coisa, tá? E tem uma história aí, que também não posso revelar de onde que é, que o cara pegou e criou ali dentro dos testes um carinha ali que invocava todos os gets e sets via reflexão das classes que estavam sendo testadas, para aumentar a cobertura e chegar no objetivo lá da empresa, né? Aí você fala assim, ele conseguiu aumentar a métrica? Conseguiu. Isso melhorou o teste? De forma nenhuma. É o quê? É você ter a métrica e a equipe não saber o significado daquilo, não estar ciente do porquê que está fazendo aquilo. Tá? Então, é isso, é você envolver a equipe inteira, ter o processo explícito no Canvas e saber o porquê que você está fazendo as coisas, né? Não ser simplesmente um 42, certo? Então é isso, já que a gente está falando de métrica, né? Uma tonelada de obrigado a todos vocês que vieram aqui hoje e para o pessoal que está assistindo aí a palestra gravada, você que assistiu o vídeo, teve paciência de assistir até o final. Então, muito obrigado e até a próxima.